Meus queridos irmãos, com muita alegria eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Estou muito grato a Deus por estar aqui nesta noite com os irmãos para juntos aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor e estudarmos a doutrina da nossa igreja, no que diz respeito especialmente à doutrina da salvação, onde nós temos um posicionamento muito firme. A Assembleia de Deus, ela tem uma doutrina que já está firmada desde a sua origem, né? Não somente no Brasil, mas nos Estados Unidos, onde nós temos então uma característica própria da nossa igreja, que não é somente nossa, mas compartilhada por muitas igrejas. Eu diria que, na realidade, hoje, a maior parte das igrejas no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo, seguem esta linha de pensamento no que diz respeito à interpretação da doutrina da salvação, que é a doutrina arminiana, assim chamada por causa de um dos seus mais famosos defensores, que foi o teólogo holandês Jacob Arminio. Obviamente nós não somos adoradores de Arminio, nós não somos discípulos de Arminio, nós somos discípulos de Jesus, mas entendemos que Arminio, ele entendeu bem a verdade bíblica acerca da salvação, diferentemente dos teólogos da sua época, que estavam desvirtuando esta doutrina, trazendo-lhe um conteúdo muito mais filosófico do que bíblico, e por isso mesmo ele se opôs à doutrina da salvação como era defendida pelas igrejas reformadas da sua época. E assim então nós temos esta base onde vamos caminhar. Obviamente, ao longo da história, muitos outros teólogos, como John Wesley e muitos outros nomes, foram defensores desta doutrina, e chegou até nós aqui para termos esta segurança ao falar deste tema. Hoje nós vamos falar sobre a depravação total do homem, o livre-arbítrio. E para que possamos entender isso, precisamos entender um pouco também como o homem foi criado por Deus, aquilo que faz parte da sua natureza. E de antemão é preciso dizer que o arminianismo não tem o livre-arbítrio como o centro da sua doutrina. O centro da doutrina arminiana é a graça divina. O livre-arbítrio é apenas uma necessidade que o arminianismo enxerga para poder defender, em primeiro lugar, o caráter de Deus, porque nós vamos ver que se o homem não tem livre-arbítrio, então Deus vai ter que ser acusado de ser o autor do mal, e nós não aceitamos isso de maneira nenhuma. E também para defender um relacionamento verdadeiro entre Deus e o homem, porque se o homem não tem livre-arbítrio, então o relacionamento dele com Deus passa a ser uma coisa forçada, mecânica, que nós também não acreditamos que seja essa a verdade bíblica sobre o assunto. Vamos então entender como foi que o homem foi criado, a sua natureza, para a partir daí entendermos essa questão do livre-arbítrio. A Bíblia é clara em afirmar que o homem foi criado à imagem de Deus. Há muita discussão sobre o que significa essa imagem de Deus no homem. Mas a maioria dos teólogos, essencialmente os arminianos, vão dividir essa imagem em imagem natural e imagem moral. A imagem natural, ela tem pelo menos 3 características comumente defendidas e que constituem aquilo que o homem é. A imagem natural, então, eu vou abrir aqui e volto um pouco, muito bem. Constitui pelo menos de espiritualidade. O homem é espírito, ele tem, portanto, essa constituição espiritual, e é a forma como ele consegue também ter uma comunicação com o mundo espiritual. Os animais não têm espírito e nem têm comunicação com o mundo espiritual.
Mas Deus criou o homem e lhe formou espírito, lhe deu o espírito. Este espírito é que dá ao homem a possibilidade de comunicar-se, de ter comunhão com Deus. O homem foi criado também em racionalidade. O homem tem uma razão. Essa racionalidade do homem inclui não apenas o conhecimento, mas também a sua vontade, não apenas o seu intelecto, mas também as suas decisões, as suas escolhas, a sua mente. Faz parte da natureza do homem ter estas características. Se você tira isso do homem, quando foi tirado, por exemplo, isso temporariamente do rei Nabucodonosor, ele se tornou como um animal. Perdeu as características que distinguem o homem dos demais seres criados por Deus. Então, a racionalidade, a capacidade de conhecer, de tomar decisões, isso faz parte da natureza do homem. Nós vamos ver o apóstolo Paulo escrevendo Colossenses capítulo 3, verso 10, ele diz: "E vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou." Então fica claro que a imagem de Deus inclui aí o conhecimento, a racionalidade, que também está implícito na decisão, na possibilidade de escolhas. E também o homem foi criado com uma imortalidade. Se não no corpo, há uma dúvida ou debate entre os teólogos se o homem era imortal no seu corpo. A morte era pelo menos uma possibilidade, mas é claro que Paulo diz que a morte entrou no mundo pelo pecado, que fica então entendido que se o homem não tivesse pecado, ele não morreria. Isso se daria porque ele era de fato imortal, ou porque ele tinha acesso à árvore da vida. Isso é uma discussão que no momento não vamos ter espaço para estender aqui. Mas o que é fato é que se o homem não tivesse pecado, ele não morreria. A morte é uma consequência do pecado e só entrou no mundo por causa do pecado. E ainda que a morte tenha afetado o corpo do homem, mas não lhe afetou a alma. O Senhor Jesus diz que há pessoas que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma, porque a alma humana é essencialmente imortal, ela não pode ser destruída, ela não morre. Portanto, o homem já tinha imortalidade intrínseca. Ele tinha imortalidade em si mesmo, se não em todo o seu constituinte, se não na alma, corpo e espírito, mas pelo menos na parte imaterial ele já era imortal. E lhe era garantida a imortalidade do corpo, se não por uma característica própria, pelo menos pelo acesso à árvore da vida que ele tinha direito enquanto estava no paraíso. Então, essas três características formam a imagem natural do homem. Como imagem natural, entenda aquilo que o homem é, que o distingue dos outros animais, dos animais irracionais. Se ele perder essas características, ele deixa de ser homem. Ele, portanto, não pode perder estas características. Mas também Deus criou o homem e lhe deu aquilo que os teólogos chamam de imagem moral, que tem basicamente dois constituintes: justiça e santidade, conforme Paulo diz lá em Efésios 4:24, "E vos revesti do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade." Então, segundo Paulo afirma, o homem foi criado primeiro em justiça, ou seja, ele tinha discernimento do que era bom e do que era mal. Ele sabia o que devia fazer e o que não devia fazer. E o homem não foi criado apenas num estado de inocência, ele não era como um bebê, ele foi criado em estado de santidade. Embora que a santidade no homem nunca é algo próprio dele. A santidade no homem é algo que lhe é comunicado pelo Espírito Santo de Deus. Então o homem era santo porque o Espírito Santo de Deus lhe atribuía santidade. Ele tinha um relacionamento estreito com Deus. E, portanto, ele vivia em santidade. Então não pense em Adão como um bebê que não podia fazer escolhas, que não sabia direito das coisas. Não, Adão era um homem perfeito e criado em justiça. Ele sabia discernir entre o certo e o errado.
e também criado em santidade, o que significa que a sua natureza não lhe impulsionava para o mal, mas lhe impulsionava para o bem, para fazer aquilo que agradava a Deus. Deus criou o homem, então, desta maneira, com a imagem natural, aquilo que ele é, e a imagem moral, que era o que lhe era comunicado por Deus, e que permitia que ele tivesse comunhão com Deus. Só que quando o homem foi colocado no jardim, ele ali foi provado. Por quê? Porque Deus deu ao homem uma natureza santa, mas ele não tinha ainda um caráter santo. Natureza santa é a inclinação natural para fazer o que é certo. Caráter santo é a característica de fazer sempre o que é certo e, portanto, isso só poderia vir ao homem se ele fosse provado, se ele tivesse a possibilidade de fazer o bem ou o mal. E aí Deus colocou o homem no jardim, e nós vemos que o homem foi criado como um agente moral livre. Ele podia fazer escolhas. E fica claro no texto de Gênesis que Deus diz assim: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Observe que havia liberdade no homem para escolher. Deus disse: comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. O homem então tinha a possibilidade de escolher. Se fazer aquilo que Deus mandava era um dever, irmãos, então implica que o homem podia escolher entre fazer e não fazer. Se o homem não tivesse a possibilidade de escolher, Deus não diria: coma daquelas, mas não coma dessa. Ele apenas colocava um querubim com uma espada flamejante do lado da árvore, para que o homem não comesse dela, e acabou-se. E é claro no texto que Deus deu liberdade ao homem para escolher. Ele disse: comerás livremente de todas, menos desta. E aí note como Deus provou o homem, que o homem é provado porque ele, primeiro, era livre para obedecer ou desobedecer. Não faz sentido você pensar numa provação para aquele que não pode fazer escolhas. Não faz sentido você trancar o seu filho em casa, passar o cadeado nas grades todas, passar a chave em todas as portas e dizer: olha, eu vou sair, mas você não saia de casa. Só se você deixou uma furadeira, uma britadeira, uma dinamite escondida em algum lugar que ele pudesse arrombar e sair de casa. Senão, não faz sentido você dizer a ele: não saia de casa, porque ele está totalmente trancado, ele não tem essa possibilidade. Agora, se você sai de casa, deixa a chave na porta e diz assim: olha, eu vou ali, não saia. Então, ele tem a possibilidade de sair. E tem a possibilidade de ficar em casa. Assim o homem foi provado. Só que Deus, ele, como criou o homem santo, né, ou ele recebeu santidade da parte de Deus, então a provação para ele teria que originar-se de fora do seu ser. Ele não tinha nenhuma inclinação para pecar. Ao contrário do que alguns que afirmam que o homem foi predestinado ao pecado, que ele estava determinado por Deus para cair, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o homem foi criado em santidade. E, portanto, a provação teria que vir de fora do seu ser. E quando Deus criou o homem e lhe deu essa provação, ele foi de uma sabedoria extraordinária, como só Deus pode ser e fazer, que o homem, ele foi provado por um mandamento positivo. Ou seja, Deus não colocou alguma coisa errada e disse que o homem não fizesse. Se Deus dissesse assim: olha, não mate Eva, Adão naturalmente não iria fazer isso de forma alguma. Primeiro porque certamente ele amava Eva e já estava muito feliz de tê-la ao seu lado. E depois porque ele foi criado em justiça. Ele sabia o que era certo e o que era errado. Deus fez o quê? Deus lhe deu um mandamento chamado mandamento positivo, porque aquilo não era errado em si mesmo. Comer do fruto de uma árvore não era errado. Tanto que ele podia comer de qualquer outra. Era errado simplesmente porque Deus disse: não faça. Simplesmente porque Deus disse: não coma desta, então era errado comer desta.
Ou seja, não havia explicitamente algo errado em comer de um fruto. Mas como Deus proibiu aquele fruto especificamente, não devia se comer dele. Só que, infelizmente, o homem falhou nesta prova. Ele preferiu ouvir a voz do tentador, ele preferiu ouvir a voz que desacreditava Deus, ele preferiu desconfiar de Deus, em vez de confiar no Senhor. E se ele tem resistido a essa tentação, então ele ia criando um caráter santo, porque à medida que nós resistimos à tentação, o nosso caráter vai se aperfeiçoando em santidade, e à medida que o homem peca mais, o seu caráter vai se depreciando em pecado. O homem falhou, pecou, e portanto a imagem de Deus foi danificada, foi maculada pelo pecado. Mas especialmente a imagem moral. O homem, ao pecar, perdeu o estado de santidade. Ao pecar, ele saiu do estado de justiça. E ele teve as suas faculdades todas prejudicadas. Por quê? Enquanto a imagem natural é o que o homem é, a imagem moral era como ele devia usar aquelas habilidades que ele tinha. No momento em que ele perde a imagem moral, ou que ela é seriamente danificada, ele agora não faz bom uso da espiritualidade, da racionalidade, da imortalidade que ele tem. Mas o homem não perdeu essas características. Se ele perdesse, deixaria de ser homem. É como você imaginar um carro qualquer. Você tem aí um carro, cada carro tem as suas características, e os entendidos de carro, só em olhar para ele já diz que carro é. Os mais entendidos ainda diz o ano, diz as características daquele carro. Mas imagine que aquele carro sofre um acidente, ele capota e fica completamente amassado. Mas ainda assim é aquele carro. E quem olhar para ele ainda diz, é um Fusca, é um Mercedes, é aquele carro que está muito amassado, que está muito prejudicado, é verdade. Mas ele não perdeu as características que o identificam. Então, da mesma forma está o homem quando ele pecou. Ele capotou, vamos assim dizer, não é? Está todo amassado e riscado, mas ainda continua sendo um homem, ainda continua sendo a imagem de Deus, ou ainda retém a imagem de Deus, essencialmente a imagem natural, embora ela esteja agora prejudicada pelo pecado. O homem, portanto, agora é um homem deficiente, um homem que tem você imagine que ele quebrou uma roda e agora ele só pende para um lado. E o homem está mais ou menos assim. Ele agora não tem mais a habilidade de fazer o bem, porque aquilo que lhe trazia essa possibilidade, que era a santidade comunicada por Deus e a justiça em que ele foi criado, agora ele perdeu isso. E agora só está inclinado a fazer o mal. Ele agora, então, está no pecado. Então, de onde vem o pecado? A teologia determinista diz que tudo originou-se em Deus, embora eles não afirmem categoricamente, pelo menos não todos, já alguns teólogos calvinistas afirmam que Deus é o autor do pecado, a maioria prefere recuar, assim como fez Agostinho e o próprio Calvino, até por conta da sua piedade, eram homens piedosos, eram homens tementes a Deus, e recuaram. Mas outras gerações de calvinistas, como Teodoro de Beza, eles já foram além, e já não têm dificuldade, alguns dos calvinistas da atualidade já não têm dificuldade em dizer que Deus é o autor do pecado. Nós discordamos totalmente. De onde vem o pecado? Vem do mau uso do livre-arbítrio do homem. Eu trouxe dois autores para nós entendermos. O primeiro é o C.S. Lewis, que é um dos grandes intelectuais do século XX, e um arminiano. E também o Alvin Plantinga, que é um dos maiores filósofos americanos, também arminiano. Então veja que o C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, ou Mero Cristianismo, diz assim: Deus criou coisas dotadas de livre-arbítrio,
Criaturas que podem fazer tanto o bem quanto o mal. Alguns pensam que pode conceber uma criatura que, mesmo desfrutando da liberdade, não tivesse possibilidade de fazer o mal. Eu não consigo, ele diz. Se uma coisa é livre para o bem, é livre também para o mal. E o que tornou possível a existência do mal foi o livre-arbítrio. Eu que faço esse destaque aí. Por que então Deus o concedeu? O livre-arbítrio, apesar de possibilitar a maldade, é também aquilo que torna possível qualquer tipo de amor, bondade e alegria. Um mundo feito de autômatos, criaturas que funcionassem como máquinas, não valeria a pena ser criado. A felicidade que Deus quis para as suas criaturas mais elevadas é a felicidade de estar, de forma livre e voluntária, unidas a Ele e aos demais seres, num êxtase de amor e deleite, ao qual os maiores arroubos de paixão terrena entre um homem e uma mulher não se comparam. Por isso, essas criaturas têm de ser livres. Então nós não defendemos o livre-arbítrio porque gostamos de liberdade, porque queremos ser livres. Defendemos o livre-arbítrio porque ele é uma necessidade para que entendamos que Deus não é o autor do pecado, mas que Deus criou o homem com a possibilidade de fazer o bem e fazer o mal. A gente pode dizer então que Deus criou a possibilidade do mal, mas não o mal em si. Porque o mal, na realidade, até o próprio Agostinho defende o mal como sendo algo negativo, ou seja, a ausência do bem. O mal não é algo em si mesmo, mas é o distanciamento do bem. É como o frio, que na realidade é a ausência de calor. Você, então, não pratica o mal por si mesmo, mas ao afastar-se do bem, você pratica o mal. O C.S. Lewis vai dizer, inclusive nesse livro que eu recomendo, é muito interessante, que o bem, ele existe por si mesmo. Alguém pode fazer o bem porque ama o bem, porque se sente bem em fazer o bem. Mas ninguém faz o mal porque se sente mal fazendo o mal. Ele faz o mal porque se sente bem fazendo o mal, porque lhe dá prazer. Então ele diz, o mal depende do bem até para existir. Porque ninguém faz o mal porque se sente mal, mas se faz porque se sente bem. O mal, portanto, é um desvio do bem, é uma distorção do bem. E o mal moral é uma distorção da liberdade que Deus deu ao homem. Vamos ver também Alvin Plantinga, que ele diz assim: se uma pessoa for livre com respeito a uma dada ação, então tem a liberdade de realizá-la ou não. Nenhuma das condições anteriores e ou leis causais determinam que ele realizará ou não a ação. Essa pessoa, tem o poder no momento em questão para realizar a ação e tem poder para não a realizar. Ora, Deus pode criar criaturas livres, mas não pode causar ou determinar que façam apenas o que é correto. Afinal, se o fizer, então elas não são, afinal, significativamente livres. Não fazem livremente o que é correto. Para criar criaturas com capacidade para o bem moral, portanto, Deus tem de criar criaturas com a capacidade para o mal moral. E não pode dar a essas criaturas a liberdade de executar o mal e, ao mesmo tempo, impedi-las de executá-lo. E aconteceu, infelizmente, que algumas das criaturas livres que Deus criou erraram no exercício da sua liberdade. Essa é a fonte do mal moral, destaque que eu faço. Então Deus, ao criar o homem livre, e livremente deixá-lo no jardim, Deus então criou a possibilidade do homem fazer tanto o bem quanto o mal. Se o homem não fosse livre para escolher, mas Deus houvesse determinado o que ele tinha que fazer, primeiro o homem não seria livre. E a oferta de Deus dizendo coma livremente seria falsa, porque ele não poderia comer livremente. Depois o homem não poderia ser julgado como pecador, punido por fazer alguma coisa de errado, porque na realidade se ele foi determinado por Deus que fizesse aquilo, ele deveria era abençoado, elogiado, porque ele fez exatamente aquilo para o que ele foi determinado. Mas não é assim que nós vemos na Bíblia. A Bíblia sempre diz que o mal é errado e que o homem será punido por fazê-lo. E diz que o bem é certo e o homem será recompensado por fazê-lo. De forma que realmente não admitimos a liberdade humana
como sendo o centro da teologia arminiana, mas ela é necessária para que Deus não seja o autor do pecado, o autor do mal. Então, este homem, criado por Deus em liberdade, pecou, errou, e agora, então, ele maculou completamente essa imagem de Deus nele. Mas é claro na Bíblia Sagrada que o homem possui livre arbítrio. Dizer que o homem possui livre arbítrio é dizer que ele pode fazer uma determinada ação, pode praticá-la, mas também tem o poder de não fazê-la, de escolher fazer ou não fazer alguma coisa, que ele não é forçado para fazer alguma coisa. O livre-arbítrio não significa que o homem domina o seu futuro, que ele é quem determina tudo o que vai acontecer. Não, apenas que ele pode fazer escolhas. Mas Deus, obviamente, é Senhor, é soberano, está no comando de todas as situações no mundo. Embora ele respeite o livre-arbítrio humano, ele continua no comando da história, no comando do mundo, e as coisas seguem dentro de um plano que ele estabeleceu. Os calvinistas dizem que ao defender o livre-arbítrio, o homem então toma o lugar de Deus e lhe tira a soberania. Mas isso não é verdade. Pelo contrário, o Deus que o arminianismo entende é muito mais soberano do que o Deus que o calvinista entende. Porque o Deus do calvinista, ele já determinou tudo, então nada pode fugir do seu controle. Enquanto que o Deus arminiano, ele permite liberdade às suas criaturas, ou o Deus como nós arminianos o entendemos, ele dá liberdade às suas criaturas, de forma que para manter a ordem, precisa realmente ser muito mais poderoso e soberano. É como você colocar alguém para vigiar um monte de pedras, ou você colocar alguém para vigiar um monte de cabras. É óbvio que o que vai vigiar um monte de cabras precisa ser muito mais hábil para controlá-las do que o que vigia um monte de pedras. Não vão para lugar nenhum mesmo, e então não precisa de muita habilidade para ser soberano sobre elas, não é? Agora, para ser soberano sobre as cabras, precisa realmente ter habilidade, poder, controle, para que possa haver a ordem, mesmo havendo a liberdade de ação. Então, o Deus como nós entendemos é muito mais soberano e poderoso do que o Deus como o calvinismo defende. O homem foi criado, então, como agente moral responsável. Só que há pelo menos 3 maneiras de nós entendermos esta liberdade humana. Primeiro, nós temos a forma como a maioria dos calvinistas defendem, que é o determinismo. O determinismo diz que o homem não tem liberdade, que Deus é quem determina tudo o que acontece, que Deus é o único agente determinante, é a única vontade determinante no mundo. Tudo o que acontece é por vontade de Deus. E aí não entenda que é por vontade permissiva de Deus. Essa ideia de permitir não cabe no determinismo calvinista. Deus não permite, ele determina que aconteça. Então, se uma garotinha é violentada e morta por um homem, dentro do determinismo, Deus não permitiu que isso acontecesse. Ele planejou e tornou certo que isso acontecesse. Ele não só quis, como conduziu todos os acontecimentos para que ela fosse violentada e morta daquela maneira como ela foi. Isso é o determinismo. Obviamente, nem em sonho concordamos com isso. Exatamente pelo choque que as pessoas podem ter a entender o determinismo, há uma outra forma mais branda de determinismo, chamada de compatibilismo, mas que só disfarça essa rigidez. O que é o compatibilismo? Ele diz que o homem sempre age de acordo com seu próprio desejo. Enquanto que no determinismo duro, rígido, o homem age de uma forma imposta, contra a sua vontade, alguém poderia pensar, no compatibilismo ele sempre age de acordo com a sua vontade. Só que eles dizem que Deus vai lá no coração do homem e dá a ele a vontade de fazer aquilo que Deus quer que ele faça. Aí o homem faz, porque ele está com vontade de fazer aquilo, e no final das contas eles dizem, está vendo? Ele fez o que ele queria fazer.
Mas acontece que ele só fez aquilo porque Deus lhe deu a vontade. Então, seguindo uma dessas duas formas de entendimento, ou Adão pecou, se o determinismo fosse verdadeiro, Adão pecou porque Deus determinou que ele pecasse, ou Adão pecou porque Deus lhe deu a vontade de pecar, e nós, obviamente, rejeitamos totalmente qualquer uma dessas duas ideias. Porque a Bíblia Sagrada é muito clara em dizer que Deus não peca, que Deus não tenta a ninguém para o mal, que Deus é bom, que a bondade é intrínseca em Deus, que Deus é amor, que Deus é puro, que Deus é santo, e jamais de um Deus santo, puro, amoroso e bom poderia surgir a ideia de fazer a sua criatura pecar, a sua criatura voltar-se contra ele mesmo. Seria uma total incongruência imaginar que Deus determinou que o homem não pecasse, mas por trás determinou num decreto eterno que ele caísse no pecado. Ou que Deus disse ao homem que não pecasse, mas na realidade lhe deu a vontade de pecar para que ele fosse contra Deus. Não tem como a gente admitir essa ideia. Então, como entendemos a liberdade humana? Naquilo que chama-se liberdade libertária, ou libertarismo, em que o homem é livre para escolher de maneira diferente. Ou seja, ele tanto pode escolher sim ou não, a favor ou contra. Ele pode escolher, embora todas as circunstâncias apontem para que ele escolha A, ele pode, de última hora, escolher B. Embora tudo fosse mais favorável para que ele escolhesse ir para a direita, de última hora ele resolve escolher para a esquerda, porque ele tem poder de escolha e ele não é coagido por nenhum agente externo. Isso não quer dizer que o homem não tenha nenhum tipo de influência. É óbvio que todos nós temos influências. E você escolhe muita coisa pelas influências que você tem, pela criação que você teve, pela situação que você está vivendo, mas ainda assim você é livre, conforme nós entendemos. Tanto que, vez por outra, alguém faz uma coisa que a gente fica sem entender, mas por que esse camarada escolheu isso? Deveria ter escolhido outra, deveria ter feito outra coisa. E o apóstolo Paulo parece favorecer essa ideia, porque ele diz assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu faço. Olha como ele tem liberdade de escolher mesmo aquilo que lhe parece contrário, e ele acaba fazendo aquilo que ele não gostaria de fazer, por causa da liberdade que ele tem. Então o homem é livre, tem livre arbítrio, significa que ele pode fazer escolhas livremente. Foi Deus quem o criou assim. Se não fosse assim, nós teríamos que admitir que o homem, na realidade, é um marionete nas mãos de um Deus tirano, que além de criá-lo e determinar que ele pecasse, tem prazer em puni-lo por causa disso. E nós não acreditamos que Deus seja assim de maneira alguma, de forma que nós, então, defendemos o livre-arbítrio, não porque gostemos de liberdade, mas porque ele é essencial para que Deus tenha o seu caráter defendido no que ele é bom e nunca o autor do mal. Então o homem, ele pode fazer escolhas. E a Bíblia, queridos, é muito recheada de situações em que deixa claro que o homem pode escolher. É impossível ler a Bíblia e não ver que o homem pode escolher, como por exemplo, lá em Josué 24, onde ele diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E não se deixe iludir por alguma conversa dos calvinistas que dizem assim: não, o homem pode escolher muitas coisas, menos as questões espirituais. Porque a escolha a que Josué está se referindo é exatamente uma escolha espiritual. Ele diz: você deve escolher a quem você vai servir, se o Deus dos amorreus ou se ao Senhor nosso Deus. Não ache que o homem é livre para escolher se ele vai comer arroz ou macarrão, se ele vai vestir uma roupa preta ou branca, mas ele não pode escolher em coisas espirituais, porque o texto é claro que a escolha que ele está fazendo é espiritual. Veja também em Deuteronômio capítulo 30, quando Moisés diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe,
pois a vida para que vivas tu e a tua semente. Se não houvesse possibilidade de escolha, apenas Moisés diria: vocês já foram eleitos e, portanto, vão ter que fazer isso aí. Não há possibilidade de escolha. Para a gente não ficar só no Antigo Testamento, veja as palavras de Jesus. Quando ele diz em João 5,40, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E ele diz: e não quereis vir a mim para terdes vida. Se ele diz que eles não querem vir, é porque eles tinham a liberdade para vir ou deixar de vir. O deixar de vir não é porque eles estavam determinados a isso, é porque eles exerceram a sua vontade e não querem vir. E muitos outros textos, que não dá para ler todos, mostram que o homem tem possibilidade de escolhas. Só que nós entendemos que, como o homem perdeu aquela imagem moral, como o homem foi maculado pelo pecado, como o pecado agora afetou o homem de uma maneira muito séria, ele perdeu as suas referências de santidade, ele perdeu a sua inclinação para o bem, e ele está agora com a roda quebrada, inclinando-se só para o mal. Então ele não pode escolher o bem por sua própria natureza, mas pela graça divina é que o homem tem restaurado a sua liberdade de escolha para o bem é restaurada pela graça divina, e por isso ele pode escolher o bem. Só que, exatamente como ele depende da graça para isso, ele não tem de que se vangloriar. Ninguém pode dizer: não, eu estou aqui porque eu escolhi Deus. Eu estou aqui porque eu fiz uma escolha de ser bonzinho. Não, você não fez essa escolha sozinho. Você não fez essa escolha por sua natureza. Você só pôde escolher Deus porque primeiro Ele lhe alcançou com a sua graça, lhe restaurou a capacidade de enxergar o bem e de tomar uma decisão em direção a Ele. E se você então escolheu aceitar a Jesus como seu Salvador, não é porque você é tão bonzinho assim, é porque a graça de Deus já trabalhou no seu coração, lhe favorecendo a poder tomar esta decisão. Mas o que a Bíblia mostra é de pessoas que ouviram o Evangelho, que foram alcançados por Deus e preferiram não escolher o bem. É muito fácil da gente olhar a história do jovem rico. Ele vai até Jesus. Jesus lhe diz o que ele deve fazer. E o texto diz assim: e Jesus olhou para ele e o amou. Se ele foi alvo do amor de Deus, então é óbvio que o amor de Deus lhe restaurou a capacidade. A graça revelada, que é uma expressão do amor de Deus, lhe restaurou a capacidade de escolher o bem. Mas aquele homem decidiu não seguir a Jesus, porque fez o que o texto de João 3, aqui está, que nós já lemos. Ele amou mais as trevas do que a luz. Ele preferiu mais distanciar-se de Jesus do que seguir a Ele. Ele preferiu as riquezas materiais do que as espirituais. E por isso, então, ele foi condenado. Então, o homem, queridos, ele tem a possibilidade de escolher o bem apenas pela assistência da graça divina. No seu estado natural, o homem é depravado. Sem a assistência da graça, o homem está na depravação, não deseja fazer o que é bom, não deseja agradar a Deus. Portanto, qualquer desejo que o homem tem de fazer o que é certo, é porque Deus lhe assiste com a sua graça para que ele possa fazer esta escolha. E aí, então, entendemos que o homem, quando caiu, ele ficou nesse estado de depravação. Mas o que significa a depravação total? Depravação total, ela precisa ser entendida. Não significa que os seres humanos são tão ruins quanto eles poderiam ser, nem que eles cometem todo tipo de pecado. O teólogo Orton Wiley, ele diz que há três coisas a dizer aqui sobre a depravação total. Por que ela é total? Primeiro ele diz, porque ela afeta o ser humano todo, por inteiro, seu corpo, sua alma e seu espírito. Aliena as suas afeições, obscurece o intelecto e perverte a vontade. Então ele não quer fazer bem, ele não entende as coisas de maneira pura, ele só tem inclinação para o mal.
Não quer dizer que ele é totalmente mau, mas é como você pensar assim, uma pessoa que está gripada, ele faz as coisas normalmente, mas só que a gripe está em tudo que ele está fazendo. Cada vez que ele espirra, a gripe se espalha ao redor do que ele está fazendo. Então, se ele está bebendo água, tem gripe naquela água. Se ele está comendo, tem gripe ali, porque ao respirar, ao tossir, ao espirrar, ele espalha o vírus ali. Assim também é o homem pecador. Não é que ele esteja fazendo tudo completamente errado, mas o pecado está em tudo que ele faz. Então ele faz uma coisa boa, mas tem uma má intenção por trás. Ele faz uma coisa boa, mas na realidade ele está querendo atrair atenção para si mesmo, e aí vai. Então, em primeiro lugar, a depravação, ela é total porque afeta o homem todo. Depois, porque o homem depravado, ele está destituído de todo o bem positivo. Sem a graça de Deus, ele é totalmente incapaz em assuntos espirituais. Ele não pode escolher a Deus, ele não busca a Deus, ele não deseja a Deus, só deseja o mal, sem a graça divina. E por último, todos os atos do ser humano são manchados pelo pecado. Veja que Jesus disse assim: vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos, mas ainda assim vocês são maus. Porque os homens fazem coisas boas, mas fazem com ideias más. Fazem com intenção errada. E, portanto, o pecado está em tudo o que o homem faz. Agora, o que não significa depravação total? Primeiro, que os seres humanos não são tão ruins quanto poderiam ser. Nem todo mundo é um Hitler. Nem todas as pessoas são um Osama Bin Laden da vida. Há pessoas que são muito melhores do que eles. Não quer dizer que ele não esteja depravado, que ele não seja um pecador. Também não significa que as pessoas cometem toda forma de pecado. O camarada pode ser muito honesto nos seus negócios, mas tem um amante por trás. Ou ele pode ser um excelente pai de família, e ele é um criminoso. Ele não quer dizer que ele cometa pecado em todas as áreas da vida, ele seja totalmente depravado em tudo. Não, ele pode fazer muitas coisas boas, e você conhece pessoas que fazem coisas muito boas, às vezes até melhores do que alguns que são religiosos, ou alguns que são até cristãos. Mas acontece que ele tem o pecado. Se não tem outro, tem o pecado de dizer que não precisa da graça, ou que é bom em si mesmo, que é orgulhoso por dizer que não precisa de Deus e que ele pode ser bonzinho sem a graça divina, já era suficiente para ele ser condenado. Terceiro, a depravação total não significa que o pecador seja inconsciente. Nós vamos falar mais adiante sobre a história de morto no pecado. Mas Paulo, quando está descrevendo os homens que estão no pecado, lá em Romanos, ele ainda diz assim, olha: os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Mesmo o homem errado, mesmo o homem no pecado, ainda existe nele algo chamado consciência, que lhe acusa quando ele faz uma coisa errada. Embora essa consciência esteja também afetada pelo pecado, de forma que tem coisas que é errado e ele acha que não é, mas a sua consciência, vez por outra, vai apitar, vai tocar a buzina, dizendo: não faça isso. E se não houvesse isso, o mundo estaria um caos, porque as pessoas não teriam um mínimo de dignidade. Isso é a graça de Deus. Que o calvinista vai dizer que é a graça comum. Mas o arminianismo não distingue estágios diferentes da graça. A graça é uma só. Ela só tem operações diferentes. Ela assiste, ela capacita para a salvação, ela dá a capacidade de fazer o bem, mas é uma e a mesma graça. Tanto que a graça que faz com que ele não seja tão depravado é a mesma graça que pode levá-lo à salvação. O calvinista precisa fazer distinção porque ele não crê que a graça seja oferecida a todos para salvação.
Não é sobre isso que nós vamos falar hoje, ainda vai ter outro dia para falar sobre esta graça de Deus, mas nós cremos que ela alcança todos os homens. Ainda, o termo depravação total não significa que o pecador não possa fazer coisas positivas. Já citei Jesus dizendo, mesmo sendo maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos. E ainda que a pessoa não seja tocada pela graça de Deus, que procura levar ao arrependimento. Paulo continua dizendo assim, ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade de Deus, e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. O homem só se arrepende porque Deus trabalha nele. Mas nós cremos que Deus age com a sua graça, propiciando o arrependimento a todos os homens. Por quê? Porque ele manda a todos que se arrependam. Paulo, lá no capítulo 17, de Atos dos Apóstolos, no seu discurso no Areópago, diz que deve pregar aos homens em todo lugar que se arrependam. Não faz sentido Deus dizer que todos se arrependam se ele não dá a capacidade a todos para se arrepender. Se ele apenas a uma parte dá a capacidade de se arrepender, não faz sentido dizer que todos devem se arrepender. Então, o que acontece com a depravação do homem é que ele perde a sua habilidade espiritual. Ele não é capaz de pensar, de desejar, nem de fazer nada bom por si mesmo. Se ele vai fazer alguma coisa, é por causa da graça divina. Nem crer no Evangelho, ele pode por conta própria. João é que todo aquele que vem, vem porque o Pai trouxe. Se o Pai não trouxer, ele não vem. Ou seja, se Deus não o alcançar, ele não vem. Mas não há uma única parte que diga que Deus não quer salvar todos os homens. Pelo contrário, há muitos textos dizendo claramente que Deus quer salvar todos os homens. O pastor Fábio vai falar sobre isso na quarta-feira. Então o homem, queridos, não pode obter a fé salvadora por si mesmo, nem por seu livre-arbítrio, mas ele necessita da graça de Deus. A graça de Deus é quem trabalha na sua vontade, no seu pensamento, para que ele seja renovado. E aí Jesus diz claramente, sem mim nada podeis fazer. Se não for a assistência da graça, o homem não pode se salvar. Nós não cremos que o homem pode chegar a Deus sozinho. Não somos pelagianos, que Pelágio era um monge que defendia isso. Nem cremos que o homem dá o primeiro passo e Deus, a partir daí, conduz ele, que era João Cassiano, autor do semi-pelagianismo, que defendia isso. O que nós cremos é que o primeiro passo é de Deus e todos os passos do homem, a partir daí, são dados com a assistência dele. Então nunca diga assim, dê o primeiro passo para Deus que Ele dá o outro para você. Você deve dizer na realidade, Deus já deu o primeiro passo para você. Agora os próximos que você der, Ele vai estar ao seu lado para caminhar com você. É a graça divina que assiste o homem para a sua salvação. Nunca diga, Deus já deu um passo para você, agora dê 2 em direção a Ele. Na realidade Deus já deu uns 20 em direção a Ele e só quer que Ele estenda a mão e receba o que de graça o Senhor lhe oferece para a sua salvação. Então nós cremos que o homem não é livre para fazer o bem, senão pela graça divina. Vou passar rapidamente alguns textos de teólogos arminianos que confirmam essa verdade. O Wesley, quando ele diz, em que nós concordamos com o calvinismo? Aí ele responde, primeiro, enquanto atribuímos todo o bem à livre graça de Deus. O bem não é próprio do homem. Na medida em que negamos qualquer liberdade natural da vontade, bem como toda capacidade para o bem anterior à graça. O homem não tem vontade para o bem sem a graça, só tem depois da assistência da graça. Enquanto excluímos qualquer merecimento do homem, mesmo através daquilo que ele tem ou faz pela graça de Deus. É uma total inconsistência dizer que, porque o homem pode crer, ele tem mérito diante de Deus. Porque ele só pode crer porque a graça lhe assistiu. É a gente imaginar assim, pense um homem que está preso no calabouço de uma prisão inimiga. Ele foi aprisionado,
lhe algemaram, aplicaram uma droga que ele ficou com um pensamento totalmente alterado, jogaram ele na masmorra, fecharam a grade, passaram o cadeado e jogaram a chave fora. Essa é a situação do homem no pecado. Jesus invadiu a prisão, arrebentou o cadeado, abriu a porta, injetou um antídoto no homem, para que ele pudesse raciocinar bem, e disse: siga-me, eu vou lhe tirar daqui. Ele pode agora sair porque está aberta a porta, ele pode raciocinar bem porque foi eliminado o efeito da droga na sua mente, mas ele ainda é livre. E há alguns que infelizmente dizem assim: mas está tão bom aqui, eu vou ficar por aqui mesmo. Por quê? Aí nós não sabemos dizer. É a liberdade que gera essas coisas. Ele pode escolher o bem, pode escolher o mal. Por mais que o bem pareça o melhor para ele, ele é livre para escolher o contrário. Mas não escolherá o bem, senão pela assistência da graça de Deus. O Wesley continua dizendo: por natureza o homem não é livre, mas sob a direção do Espírito Santo a liberdade lhe é restituída. Ele só pode fazer o bem porque a liberdade é lhe dada pelo Espírito Santo. Ainda ele continua: o que quer que um homem possa fazer por sua salvação não é causa, mas efeito da graça. Não foi ele que tomou a iniciativa, não foi ele que escolheu, mas a graça trabalhando nele que lhe permitiu fazer esta escolha. Um teólogo, Richard Taylor, batista, diz: Jacó Arminio e John Wesley eram totalmente agostinianos no seguinte aspecto, em que eles concordam com Agostinho. Primeiro, a raça humana é universalmente depravada como resultado do pecado de Adão. Nós concordamos com isso. Segundo, a capacidade do homem de querer o bem está tão debilitada que requer a ação da graça divina para que possa alterar seu curso e ser salvo. Nós concordamos com isso. Só não concordamos que essa graça é imposta ou irresistível ao homem, e só não concordamos que este homem, ele não possa de maneira nenhuma se afastar desta graça. Mas concordamos que sem a graça ele não pode fazer nada disso. O teólogo calvinista, Roger, diz: o wesleyanismo admite a depravação moral completa, nega que nenhum ser humano nesse estado tenha poder para cooperar com a graça de Deus, afirma que a culpa de todos por causa de Adão foi removida pela justificação de todos realizada por Cristo, e que a capacidade de cooperar vem do Espírito Santo por meio da influência universal da redenção de Cristo. Olha aqui um calvinista coerente, que vê que realmente a doutrina arminiana nem ensina o pelagianismo, nem ensina o universalismo, mas se ensina que o homem tem esta ação do Espírito Santo sobre ele para que ele possa crer. Então, como nós entendemos que o homem está morto? É muito falado, os calvinistas usam muito para dizer: um morto não pode ouvir, um morto não pode responder, um morto não pode fazer nada. Mas vamos parar um pouco. Um morto pode pecar? Um morto pode pecar? Então como é que eu digo que ele está morto se ele continua pecando? Aí nós precisamos entender que tipo de morte está sendo referida ali. Porque a morte física significa que ele perdeu a vida física e, portanto, ele não tem mais habilidade para a vida física. Mas o que Paulo está se referindo aos Efésios é que ele está morto espiritualmente. Então não é que ele perdeu a habilidade de fazer qualquer coisa, ele perdeu a habilidade de fazer escolhas espirituais. Ele perdeu a habilidade espiritual. Mas é óbvio no próprio texto que os mortos continuam pecando. Eles continuam agindo, eles continuam escolhendo, eles continuam decidindo, eles continuam fazendo as coisas. Se ele tivesse morto, ele não faria nada. Então, na realidade, é usar uma figura com um sentido completamente errado. Quando a Bíblia diz que o homem está morto, significa que ele perdeu a comunicação com Deus. Porque morte na Bíblia, queridos, nunca é sinônimo de aniquilação. Morte na Bíblia é sinônimo de separação.
Quando morre o corpo é porque a alma se separou dele. Quando morre o homem espiritualmente é porque Deus se separou dele ou ele se separou de Deus. Então, o morto de Efésios é alguém que não pode escolher o bem. E nós acreditamos nisso. Como já vimos, né, todos os teólogos arminianos defendem que, de fato, o homem sozinho, ele não pode escolher o bem. Mas a graça de Deus alcança os homens e lhe dá esta possibilidade. Então, entendemos, concluindo, que o homem foi criado por Deus reto. O homem foi criado em estado de justiça e santidade. A imagem de Deus no homem lhe permitia fazer o bem. Ele foi criado à imagem de Deus. Mas o homem caiu desse estado original, que era santo, por causa da sua desobediência deliberada. Ele era livre para fazer aquilo. E isso o deixou numa situação de total depravação, como pecador, separado de Deus e sob a sentença da condenação, como diz a Bíblia Sagrada. Os efeitos da queda do homem são tão devastadores que a habilidade de responder a Deus e alcançar o caminho da salvação não são possíveis, a não ser que Deus lhe alcance com sua graça. Agora, pela sua misericórdia, a graça preveniente de Deus alcança todos os homens, como Paulo diz, Tito 2:11, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Se estamos aqui nesta noite, é pela graça de Deus. Se escolhemos Jesus, foi pela graça de Deus. Não há mérito em mim, porque eu apenas criei. E como eu disse ontem, fé não é mérito, fé não é obras. Fé é quando você acredita que você não pode fazer nada por si mesmo, mas confia que Deus pode fazer aquilo que você não pode, quando você entrega a Ele o seu destino e confia nele para a sua salvação. Isso é fé. E Paulo é muito claro em dizer que fé é diferente de obras. Nunca aceite alguém dizer que se você creu, então é porque você crê na salvação pelas obras. Fé não é obras. Fé é o sujeito que entende que não pode fazer, mas confia que Deus faz por ele, e todos os homens são alcançados por esta graça. Que Deus em Cristo nos abençoe. A Ele toda glória, honra e louvor. E nós vamos agora ter um espaço aí para as perguntas, não é? Eu dou graças a Deus porque tem uma bancada excelente aqui à minha esquerda. As perguntas fáceis eu vou responder e as difíceis vou pedir ajuda aos universitários. Aqueles que tiverem perguntas podem trazer então para nós respondermos. Pastor Fábio vai conduzir esse momento enquanto eu tomo só uma aguinha. Amados irmãos, uma bênção, graças a Deus. O nosso querido irmão presbítero Abaeb está distribuindo aí com os irmãos um papelzinho em branco para quem quiser fazer pergunta. Já chegou aqui uma pergunta, os irmãos fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta a respeito do tema. Eu quero saudar todos os ouvintes da Rádio Libertadora, AM 1430, que estão nos acompanhando, né, pelas ondas da rádio. Deus abençoe você. Todos esses dias da Semana Teológica, está havendo a transmissão pela Rádio Libertadora e a gravação de todas as palestras pela TV AD Mossoró. Amados irmãos, então os irmãos têm a oportunidade de fazer as suas perguntas e vocês têm visto aí que a ênfase maior do arminianismo não é no livre-arbítrio, mas é na graça de Deus. Por isso que a gente cantou aqui no início, né? Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Amém, glória a Deus. Então nós vamos, neste momento, dar oportunidade para o pastor Kleber já continuar a responder suas perguntas. Os irmãos podem fazer aí e entregar ao nosso querido irmão Abaeb. Eu peço ajuda de mais alguns irmãos, irmão Ranilson e outros, para poder receber as perguntas dos irmãos e trazer para cá, para o pastor Kleber responder a todas. Muito bem, queridos irmãos, vamos então às perguntas aqui. Vamos ver se a gente consegue responder tudo, né? Algumas perguntas vão vir assim: como se explica o texto tal, como se explica o texto tal?
E aí eu vou ver se a gente consegue responder alguma coisa. Porque, veja, exegese bíblica é algo muito sério, que demanda tempo, que demanda uma explicação maior. E aí não dá para a gente fazer exegese assim, em 30 segundos aqui, para explicar muito bem o texto X ou o texto Y, tá? Uma pergunta aqui diz: se o homem tem livre-arbítrio, qual o sentido de se orar por sua conversão? Ora, irmão, se ele não tivesse livre-arbítrio, é que não fazia sentido orar. Se ele tem livre-arbítrio, significa que ele pode escolher a salvação. E a nossa oração é para que Deus trabalhe no seu coração, para que ele possa se converter. Deus é um Deus que age, mas Ele próprio nos diz que Ele conta com essa cooperação dos homens. Deus diz assim: procurei um homem que estivesse na brecha para interceder e não destruir a cidade, mas como eu não achei, eu destruí. Jesus não sabia que faltavam obreiros para a seara, mas em vez de trazer os obreiros, Ele disse: rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros. Deus, Ele conta com a nossa cooperação nisso, não é? Conciliar esta proposição com o texto de Jonas, que mostra como o profeta fugiu da missão, mas Deus o levou a cumpri-la, mesmo contra a sua vontade, o livre-arbítrio. Aí veja, livre-arbítrio significa que o homem tem a capacidade de escolha. Mas a gente precisa distinguir entre o livre-arbítrio para a salvação e o chamado específico de Deus para algumas missões. Deus escolheu Jonas, Deus escolheu Moisés, Deus escolheu outros, e Deus insistiu na escolha. Mas isso não tem nada a ver com a salvação. Aquela pessoa já estava com Deus. É como você imaginar o seguinte: você tem um desejo de namorar alguém. Se você chegar lá e botar o revólver na cabeça da moça e dizer: casa comigo ou não casa? Isso não é verdadeiro. Agora, depois que você casou com ela, você vai insistir com ela que ela faça algumas coisas. E ela vai fazer porque ela já tem um relacionamento com você. É diferente de você forçá-la a casar com você. É completamente diferente isso. Tem algumas perguntas de textos, eu estou reservando para ver se no final a gente consegue respondê-las. Pode me dar mais. Existe um versículo no livro de Isaías que diz que Deus criou o mal. Explique. Esse eu vou explicar. Tem uma outra pergunta ali. Pronto. O que na realidade o texto de Isaías diz, vamos lê-lo, esse dá para a gente rapidinho explicar, que Deus criou o mal, né? Só que o texto precisa ser entendido, em primeiro lugar, dentro daquilo que é a forma hebraica de pensar, que é o paralelismo. Então ele diz uma coisa e diz a coisa contrária logo em seguinte. E o texto diz assim: eu formo a luz e crio as trevas. Então, luz, e o contrário dela é trevas. E ele continua: eu faço a paz e crio o mal. Então, o contrário de mal aqui é paz, não é bem, é paz. Então, mal aqui não é o mal moral, não é o mal de pecar, e sim o dia conturbado, o dia mau, o dia difícil, o dia de tribulação, porque o contrário dele no texto é paz. Agora, se Deus dissesse assim: eu crio o bem e crio o mal, aí você entendia que Deus realmente era o autor do mal moral. Não é isso que Deus está dizendo aqui, não é essa a maneira. Como podemos combater o ensino sutil de alguns líderes ensinando as doutrinas calvinistas? Em primeiro lugar, conhecendo as doutrinas arminianas, né? Tendo segurança nelas. E depois, sustentando aquilo em que nós cremos. Não é possível você defender os dois lados. Não existe meio termo entre calvinismo e arminianismo. Porque, na realidade, o arminianismo já é o meio termo entre o pelagianismo, que diz que o homem se salva por si mesmo, e o agustinianismo, que diz que o homem só se salva pela ação divina. Então, o arminianismo já é o equilíbrio, conforme mostra as Escrituras, que Deus tem a iniciativa e todo o trabalho para a salvação, mas que o homem tem a sua parte, que é crer. Na Bíblia é muito claro: Deus não crê pelo homem, porque Deus manda o homem crer. Deus não crê pelo homem.
E Deus não salva quem não crê, Deus não salva incrédulo. Isso é muito claro na Bíblia. O homem é ordenado que ele creia. Se Deus manda que ele creia, é porque ele pode crer. E se Deus manda que ele creia, é porque ele precisa crer. Se ele não crer, não será salvo. Mas crer, nós já vimos, não é obra. Me dê mais algumas perguntas fáceis, por favor. Isso, querido. Como explicar o pecado de Satanás nos céus? Pelo livre-arbítrio. Todo o pecado é fruto do mau uso da liberdade que Deus deu às suas criaturas, tanto o de Adão quanto o de Satanás. O homem tem um livre-arbítrio, Deus pode interferir no livre-arbítrio do homem, aí que está. Como dissemos, para a salvação, Deus claramente na Bíblia não força o homem a se salvar. Agora, para determinadas missões que Deus escolhe o homem, Deus realmente, ele força, ou ele é muito determinado em que o homem faça aquilo. Mas aí vamos entender a ilustração que eu já fiz. Você não força sua noiva a casar com você, mas depois que ela está casada, pelo relacionamento que existe, você exige que ela faça algumas coisas, é totalmente diferente. Fiz uma pergunta a um calvinista, para quem enviar missionário pregar o evangelho, se está determinado quem vai ser salvo. Então veja, o calvinismo pode levar, não quer dizer que ele leve, a muitos calvinistas tementes a Deus, a muitos calvinistas grandes entusiastas da evangelização. Mas o entendimento calvinista pode levar a desconsiderar a evangelização. Por quê? Porque eles entendem que quem tem de ser salvo já está eleito, então não precisa pregar para eles. E quem não vai ser salvo já está condenado, não adianta pregar para eles que eles não vão crer. Isso tornaria realmente a evangelização desnecessária, segundo esse entendimento. Também tornaria desnecessária a oração. Eu conheci pastores calvinistas e uma irmã que é uma presbiteriana semi-assembleiana, e ela é dirigente de círculo de oração e gosta de oração, e ela entrou em muito conflito com esse pastor, porque ele dizia, não precisa orar, a sua oração não move Deus, Deus já determinou tudo que vai fazer, não tem por que orar, irmã. E ela insistia em orar, e ele dizia que não orasse, e ela orou para Deus levar ele embora, e a oração tanto funciona que Deus levou ele embora. E ela ficou orando lá, graças a Deus. Glória a Jesus pela oração. Se o homem não pode crer, se Deus o ajudar e a graça não assistir, então os que não creram não foram assistidos, Deus não quis salvá-lo? Não. Veja, o que crê é porque foi assistido. O que não crê foi assistido. Se ele não tivesse sido assistido e não cresce por causa disso, não poderia ser condenado, porque ele não tinha culpa. Todos os homens são assistidos pela graça, mas a graça é livre e libertadora. Ela não força o homem. Então, por isso é que o homem vai para o inferno. É porque ele foi alcançado pela graça, tinha condição de crer, mas, como diz o texto de João, amou mais as trevas do que a luz. No início do debate, deixou entender, carregamos em nosso corpo a cicatriz do pecado. O pecado não é uma cicatriz, é uma espécie de vírus que inoculou o nosso corpo e que, portanto, está em tudo o que nós fazemos. Só que essa natureza inclinada para o pecado e a culpa resultante da ação de Adão, ela é combatida pela graça de Deus através da morte de Cristo. A culpa de Adão foi retirada dos homens por causa de Cristo. Se você ler Romanos, ele vai deixar claro, como em Romanos capítulo 5, que ele diz assim, o relógio já está olhando para a gente com cara feia, né? Como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. E o muitos aqui, obviamente, é só um contraste com o um, que foi Cristo e Adão. Não é muitos dizendo alguns. Na realidade, o muitos são todos, porque todos em Adão foram maculados. Todos em Cristo foram alcançados.
Ou seja, o pecado original é anulado pela graça de Deus. Cada homem será culpado agora pelos seus próprios pecados. Por isso que as crianças até a idade da razão podem ser salvas, porque a culpa de Adão foi eliminada pela obediência de Cristo. Quando Jesus disse que não foi nós que escolhemos, não está concordando com o determinismo? Não. O que ele está dizendo é que os que escolheram só fizeram isso porque ele os assistiu. Mas se fosse assim, então, ou a gente tinha que crer no universalismo, que Deus quer salvar a todos e, portanto, todos serão salvos, ou que Deus é um Deus que faz acepção de pessoas, ao contrário do que a Bíblia diz. Ele escolheu uns, não, esse aqui eu vou salvar, aquele outro eu não fui com a cara dele, eu não vou salvar. Deus não faz isso, ele salva a todos. O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, com certeza. Uma explicação de Atos, os textos são mais difíceis para a gente fazer no tempo aqui. Sabendo que Deus é onisciente, que colocou deliberadamente a árvore e deu o mandamento para que não comesse do fruto, mesmo sabendo que o homem comesse, não foi Deus responsável pela criação do pecado? De forma alguma. De forma alguma. Se você deixou o seu filho em casa, e a torneira está lá, e você não bloqueou o acesso dele à torneira, e se ele abriu a torneira e inundou a casa, você é responsável pela inundação? Não, você só deixou a possibilidade da inundação quando deixou ele com acesso à mangueira. Quem abriu foi ele. Então Deus criou o homem justo. E havia a possibilidade do pecado. Mas essa possibilidade era necessária para que o homem provasse a sua obediência a Deus. Se não houvesse isso, o homem não provaria, não desenvolveria um caráter santo, só teria uma natureza santa. Então Deus sabia o que podia acontecer e que na realidade iria acontecer, porque Ele já é onisciente e sabe tudo, mas Deus criou o homem com liberdade e isso foi o que fez com que ele pecasse. Então, não foi Deus que determinou. O que nós cremos é que Deus conhece tudo, mas nem tudo que Ele conhece foi Ele que fez, porque existem outras vontades no mundo. Mas a vontade de qualquer homem é conhecida por Deus totalmente. O que é especificamente graça? Graça é um favor de Deus em direção ao homem, sem que ele mereça nada. Só que a graça não é uma força. A graça é a ação de Deus, por seu Espírito Santo. Por isso que a graça pode ser resistida, porque é uma ação de uma pessoa, não é uma força, não é uma espécie de poder místico que permeia o mundo. É a ação de uma pessoa que é o Espírito Santo de Deus. Você não falou da depravação parcial, é porque ela não existe, a depravação é total. O homem está totalmente imaculado pelo pecado. Mas nós já vimos que depravação total não significa que ele é tão ruim quanto poderia ser, mas que tudo o que ele faz é pecado. Existe salvação tanto para arminiano quanto para calvinista. Portanto, se a salvação é através da morte de Cristo, em quem interfere a salvação é a questão das doutrinas em questão. Bom, eu digo assim, doutrina da salvação é mais ou menos como você conhecer o processo digestório do corpo. Se você sabe como ele acontece, você come, mastiga, aí a saliva contém a pitialina, que começa a quebrar as proteínas, desce, forma o quimo, o quilo, as enzimas pancreáticas e tal, você entende tudo. Maravilha. Se você não entende nada, você come e funciona do mesmo jeito. Então, é bom entender para poder a gente ter segurança e saber explicar. Mas o mais importante do que entender é aceitar Jesus para ir para o céu. Aí isso é o que precisa realmente. Quem não entende, vai para o céu sem entender, desde que creia em Jesus como seu Salvador. Glória seja dada ao nome de Jesus. Os anjos têm livre-arbítrio. Eu vou pular que hoje não é doutrina dos anjos. Romanos 9, 21 não dá brecha para o calvinismo, pois Deus criou vaso de honra e vaso de desonra. Mas veja, o que na realidade o texto está dizendo não é que Deus criou, é que Deus tem liberdade para criar.
que Deus tem liberdade para fazer. Quando você olha para o texto de Romanos, o que Paulo está dizendo, em suma, é que a salvação ou a justificação é pela fé. Que mesmo o israelita, se ele não crê, ele não será salvo. Que Deus pode salvar quem Ele quiser. Mas o que o Paulo vai chegar à conclusão é que Deus encerrou todos debaixo da desobediência para usar com misericórdia para com todos. Então todos estão debaixo da desobediência e todos são alvos da misericórdia de Deus. Romanos não ensina a escolha de um grupo apenas para a salvação, a não ser o grupo que fica claro quando Paulo cita Jacó e Esaú, que são dois grupos e não indivíduos. Então a escolha, nós vamos falar amanhã, é assim: todos os que estão em Cristo estão escolhidos para a salvação. Todos que não estão em Cristo estão escolhidos para a condenação. Mas você pode escolher se está em Cristo ou não. Deus é onisciente, já sabe previamente quem vai ser salvo. Não seria contraditório dizer que Deus é soberano, sendo que Deus depende do homem escolher ou não a salvação. Deus precisaria do homem para saber ao certo quanto vai ser salvo ou não. De forma alguma, irmãos. Em primeiro lugar, é o seguinte: Deus é onisciente. Significa que Ele sabe tudo. Então, se eu disser a você, escolha um número de 1 a 10, você vai escolher livremente. Mas o número que você escolher, Deus já sabia que você ia escolher esse número. E se de última hora você mudou para ver se pegava Deus, Ele já sabia que você ia mudar e você não pegou Ele de jeito nenhum. Então, na realidade, Deus já sabia. Então Deus não depende da escolha do homem, porque Deus já conhece com certeza quem vai crer. Não é porque o homem ainda vai decidir, Deus já sabe a decisão final dele. É como se Deus olhasse o tempo, porque Deus está fora do tempo. Deus olhasse o tempo como eu olho essa mesa. E você imagine que uma formiguinha saiu dali e ela veio caminhando. Mas eu estou vendo desde lá até aqui. Agora você imagine que a mesa não é um espaço, é tempo. Então eu sei o que ela vai fazer no tempo. Inclusive o finalzinho aqui que eu vou dar um piteleco e jogar ela lá fora. Ela não sabe ainda, né, a formiguinha, mas eu já sei que estou só esperando ela passar aqui. Então Deus já conhece todas as decisões livres dos homens. Você pode escolher livremente, mas Deus já sabe qual a decisão que você tem. Então Deus não depende do homem para saber quantos serão salvos. Não. Porque a Bíblia fala que... Eu preciso de um farmacêutico para ler aqui essa pergunta. Que está difícil, hein? Se Deus quiser que você faça uma coisa, vai criar a situação para que você mesmo queira de vontade própria fazê-la. Isso é o que ensina o compatibilismo, não é o que nós cremos. Agora, nós cremos que Deus, sim, cria situações favoráveis. E é lógico que a graça é essa grande situação favorável para que o homem creia. Mas o homem ainda é livre para crer. Deus não força ele nem pela graça. O homem passou a ser depravado quando Deus disse que ele não comesse ou quando foi tentado? Quando comeu. Enquanto a tentação não é pecado. O ato de desobediência é que é pecado. O livre-arbítrio permanece inalterado durante toda a sua vida, ou seja, se mesmo um homem que num dado momento decidiu livremente, bom, o livre-arbítrio nós já vimos que ele faz parte da imagem natural do homem, e portanto foi maculado pelo pecado. Então o livre-arbítrio foi prejudicado, de forma que o homem no pecado, ele só é livre para fazer o mal, não é livre para fazer o bem. Mas a graça de Deus restaura a capacidade do homem de fazer o bem, de forma que todo homem que é alcançado pela graça é livre tanto para fazer o bem como para fazer o mal. Algumas perguntas estão dentro do mesmo tema e eu já estou passando porque nós já respondemos. Quando estamos na condição de Paulo fazendo o mal que não queremos, qual é a saída? É confiar na graça de Deus e pedir ao Senhor que nos assista sempre. Sem a graça não podemos jamais resistir ao pecado e fazer o bem.
Para Deus, pecado não tem tamanho. Nos dias de hoje é possível o homem não pecar. Olhe, a Bíblia manda que o homem não peque, mas diz que se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. Então, o pecado ainda é uma possibilidade muito presente na vida do homem, por causa da sua inclinação natural para o mal. O livre-arbítrio é restaurado, mas a natureza pecaminosa ainda existe no homem. Então, obviamente, ele tem que resistir ao pecado. Agora, se a Bíblia diz não pequeis, então é porque é possível que o homem não peque. Agora, obviamente que só poderá acontecer isso por causa da graça de Deus. Porque tem filho de pastores que nasce no evangelho, na verdade nasce na maternidade, mas depois aprende o evangelho, né? E morrem desviados, e pessoas que nunca tiveram instrução bíblica são verdadeiros servos de Jesus. A liberdade que cada um tem de escolher, né? Deus não tem neto, irmãos. Filho de crente não é neto de Deus. A Bíblia só fala de Deus ter filho, não tem neto. Então, cada um precisa fazer a sua escolha. Não é? Cada um precisa... Você não é neto de Deus porque é filho de crente. Aqui uma pergunta que Jesus morreu por todos, eu vou deixar então para quem vai falar sobre expiação responder, porque não está no dia de hoje. Isaías 45:7 já foi explicado. Jesus estava ensinando no meio dos doutores, isso é da escola bíblica dominical, veio a pergunta para o lugar errado aqui. O homem nascido de novo tem livre-arbítrio? Tem. Se bater, se deve dar outra face e tal, não sei o que e tal. Então, Jesus só mandou fazer isso porque, na verdade, o homem tem habilidade, capacidade para isso. Né? Como pode o homem ter livre-arbítrio se está morto no pecado? Aquilo que nós já explicamos. O morto não significa que ele não pode fazer nada. Quando Adão pecou, ele morreu? Sim ou não? Morreu espiritualmente? Sim. Mas quando Deus falou com ele, ele respondeu. Coisa interessante, né? Como é que ele respondeu se estava morto? Aí é que a gente precisa entender. O morto não é aquele que não consegue responder, é o que não consegue fazer o bem. Ali o morto é o espiritual. Se morto fosse aquele que não fala nada, você chuta ele, não se mexe do canto, então eu tenho que dizer que Deus regenerou Adão para poder falar com ele. E depois desregenerou para expulsar do jardim. Que coisa confusa é essa, né? Deus me guarde. Um judeu israelita que procura seguir a lei e morrer vai ter salvação? Aí veja, uma dispensação é para Israel e a outra é para a igreja. A igreja tem como destino o céu mediante a fé em Jesus. O israelita tem como destino a terra, porque foi o que Deus prometeu a eles, e para isso ele precisa cumprir a lei de Moisés, são coisas bem diferentes. Qual a diferença entre a alma e o espírito? Isso aqui precisaria de um tempo maior. As duas coisas fazem parte da chamada parte imaterial do homem. Né? Normalmente a alma é entendida como tendo os componentes mente, vontade e emoções. E o espírito é a parte que tem a consciência, a intuição, a comunicação com Deus. Mas há os chamados dicotomistas, que creem apenas no corpo e na parte imaterial, que não fazem distinção nenhuma, bota tudo no liquidificador e bate uma coisa só, e aí então não há essa distinção. Né? 45:4 de Isaías, volta toda hora aqui, os irmãos gostam bastante de Isaías, graças a Deus. Uma pergunta aí que o pessoal, Judas foi predestinado para pecar, para trair Jesus, ou ele tinha... Quero que fale sobre Judas. Querem que fale sobre o irmão Judas. Né? Judas tinha livre-arbítrio, ele foi predestinado. Aí que está. Segundo os evangelhos apócrifos que foram descobertos nos últimos tempos, aí, como o evangelho de Tomé, coloca Judas como se fosse, na realidade, um herói, que ele fez exatamente aquilo que se esperava que ele fizesse. E o calvinismo vai ter que concordar com eles, vai ter que concordar com o evangelho de Tomé.
Judas só fez aquilo porque estava determinado para fazer. Nós não concordamos. Judas, como todos os outros homens, tinha livre-arbítrio. E vale a pena lembrar que na Santa Ceia, Jesus fez diversas recomendações, Jesus fez diversas observações. Se Judas tivesse caído de joelhos, pedido perdão, a coisa aconteceria de outra forma. Irmão, Judas traiu Jesus e cumpriu uma profecia, mas a gente só entende que ele cumpriu uma profecia porque ele fez aquilo. Se ele não tivesse traído Jesus, então a gente não entenderia que o Salmo estaria se referindo a Judas. A gente só entende que Judas traiu porque que ele cumpriu a profecia porque ele fez aquilo. Agora, o que acontece é que ele escolheu, ele desejou, ele seguiu aquilo. Como Pedro também foi livre para negar Jesus. Agora, Pedro arrependeu-se. Judas foi enforcar-se. E aí complicou a vida dele. Não é? Aqui pergunta alguém sobre a Bíblia de Genebra. A Bíblia de Genebra é uma Bíblia com anotações de cunho calvinista. Então, obviamente, você tem que ter naquilo que ela se refere à doutrina da salvação, porque obviamente ela vai defender uma coisa que nós não acreditamos. Se Deus já conhece tudo, qual o propósito da criação humana? Deus criou o homem claramente para ter um relacionamento com Ele. Criou o homem para o amar e ser amado por Ele. Esse é o propósito da criação. Deus já sabia que ele iria pecar, sim, mas também já providenciou o resgate, a solução para que o homem voltasse a ter comunhão com Deus. Tudo que Jesus fez na cruz é para que o homem possa voltar a ter comunhão com Deus. Queridos, a hora acho que já está nos expulsando daqui, né? Que Deus abençoe os irmãos. Assim, amanhã nós iremos falar sobre eleição e predestinação, dois assuntos realmente muito interessantes. Vamos falar sobre os decretos divinos, o entendimento do calvinismo e arminianismo. Se você gostou hoje, eu espero que você volte amanhã para poder aprender um pouco mais. Lá na saída tem alguns livros, tem alguns livros do Roger Olson, Contra o Calvinismo e Teologia Arminiana, que eu recomendo veementemente que você adquira, para você conhecer a doutrina arminiana. Mas como tem poucos, talvez não encontre mais. Tem este livro que eu trouxe especificamente para cá, é lançamento aqui, e eu recomendo que, se você puder, adquira, por duas razões. Primeiro, ele faz realmente uma síntese da doutrina arminiana, e é um dos poucos livros em português que traz também um pouco da história de Armínio, para você saber quem é Armínio, o que ele fez. Esse livro foi escrito por um pastor batista, que é arminiano, e como ele é de uma editora pequena, lá de Maceió, dificilmente vai chegar nas livrarias aqui em Mossoró, porque eles não têm distribuição em nível nacional. Por ele ser amigo meu e me deu até a alegria de fazer o prefácio do livro, ele mandou uma quantidade para mim. Na verdade, eu pedi para que pudesse oferecer aqui aos irmãos. Assim, se você só pode comprar um, compre esse hoje, porque os outros você vai encontrar nas livrarias ou pedir pela internet. Esse você nem encontra nas livrarias aqui e nem vai ter, por enquanto, pedido na internet. E é um dos poucos livros, repito, que traz um pouco, em português, que traz um pouco da história de Armínio, além de um resumo das doutrinas arminianas. Vale a pena você adquirir. E do pastor Kleber Maia tem o livro A Bíblia e o Trabalho, que traz uma mensagem bem interessante. Primeiro ele vai falar sobre a visão bíblica do trabalho, e depois sobre as recomendações da Bíblia para os trabalhadores. Para você não ficar aí alguém dizendo que o trabalho é um castigo, né, que Deus impôs ao homem porque ele pecou, você precisa conhecer isso aqui. A Bíblia do Trabalho custa apenas R$15 e o do Introdução ao Arminianismo custa R$35. Muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe a todos. Se alguém quiser levar as perguntas de lembrança para casa, está aqui. Graças a Deus, meus irmãos, muito obrigado, pastor Kleber, pela excelente palestra e pelas
respostas muito boas e fundamentadas na Bíblia Sagrada. Irmãos, pedimos aos irmãos que não saiam agora, vamos fazer a conclusão, 2 minutos, você vai receber a bênção apostólica. Queremos avisar os irmãos que amanhã continua o evento, vai ser lá no Abolição 4. Terça-feira, amanhã, no Abolição 4, o pastor Kleber Maia vai falar sobre eleição e predestinação, que talvez seja os pontos aí de maior controvérsia entre as pessoas. Então, todos estão convidados para amanhã, lá no Abolição 4. Tem um aviso aqui, irmãos, dos irmãos aqui da congregação do Bom Jardim, tem um lanche aí, o cachorro quente com refrigerante gelado a R$3, 0,300, viu? R$3, aqui no refeitório, aqui ao lado, aqui atrás. Pronto, se você quiser lanchar aqui, R$3 aqui no refeitório. Cachorro quente com refrigerante. Amados irmãos, vamos encerrar. Eu quero convidar o pastor Miranda para fazer as suas considerações finais e o encerramento em nome de Jesus. Muito obrigado pela presença de todos e amanhã esperamos todos vocês lá no Abolição 4. Irmãos, não saiam, irmãos. O pastor Miranda vai fazer as considerações finais e a bênção apostólica. Estimados irmãos, eu tenho Vamos deixar os irmãos falar, depois eu falo. Concluíram? É porque eu aprendi que quando um fala, os outros baixam a orelha. Queridos, está aqui a resposta. Nós, assim idosos como eu, não fomos cuidadosos, os meninos estão avançando. Pastor Kleber é um pastor jovem, menino, um pastor jovem, menino, não no entendimento, mas cuidou cedo, investigou. Evidentemente que não é para nós sairmos aí procurando calvinistas e arminianos e pelagiano ou agostiniano. Tudo isso faz parte de conhecimento, certo? E importante para conhecer, para defender as nossas doutrinas, mas sem precisar de ninguém se estressar com ninguém. Viu? Nossa salvação está acima de qualquer estresse. Viu? Vamos sempre colocar isso como base, agora sabendo defender. Mas como eu disse, esses jovens foram muito cuidadosos, estudaram, nós temos como ele outros aqui também na nossa cidade, e graças a Deus por isso. Nós louvamos a Deus por isso, mas é um ensinamento para nós ter cuidado. Os que são jovens que estão aqui, zelem por isso, investiguem isso, busquem isso, porque é importante você ter essa profundidade de conhecimento das Escrituras e também dos ensinamentos desses homens que defendem as Escrituras. Eu não sei qual é a minha faixa no meio dessa turma toda. Ore por mim, que eu oro por vocês, viu? Em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Deus e Pai, muito obrigado por essa oportunidade, pela presença dos teus filhos aqui, ó Senhor, por esse aprendizado nesta noite. Obrigado pela presença de todos, abençoando, encorajando e ajudando, em nome de Jesus. Me esqueci de agradecer ao pastor Felipe, o pastor Fábio já fez isso, mas eu quero lhe agradecer a esse coração aberto para servir a igreja. Curve a cabeça para receber a bênção apostólica. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor, muito obrigado.